Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Jonas capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Louvado seja o nome do Senhor. O último capítulo de Jonas. Nós vimos no capítulo 1, Jonas, o profeta que ouviu Deus, mas desobedeceu. Mas graças a Deus, os ímpios começaram a orar, clamar, e perceberam que o problema era Jonas. No capítulo 2, a gente viu Jonas orando. Capítulo 1, os ímpios orando aos seus deuses falsos, mas Deus tendo misericórdia. No capítulo 2, Jonas orando porque estava num momento muito difícil, de angústia, dentro do peixe. No capítulo 3, Jonas prega para uma cidade. A cidade, então, aqui o texto diz, com pelo menos 120 mil pessoas. E a cidade ora, e a cidade volta para Deus. Jonas é um livro que fala de oração. E agora no capítulo 4, quem está orando novamente? O profeta. E o profeta Jonas ora com raiva. Você já orou com raiva? A gente não gosta nem de assumir e admitir que às vezes nós ficamos com raiva. E não tem problema nenhum nós ficarmos irados. Pelo contrário, a ira ela é até necessária em alguns momentos. Diante da injustiça, nós devemos nos irar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então não posso deixar que a ira me domine, ou que eu alimente a ira. A ira deve ser levada para Deus. Mas aqui Jonas está com uma ira errada. Ele fica com raiva, porque ele ficou ali olhando, esperando para ver o que aconteceria. Ele fica com raiva porque Deus decide não destruir a cidade. Como que pode isso? Um profeta ficar tão irado? Ele ora desabafando. Isso é importante, às vezes nós temos que orar desabafando. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, por que está acontecendo isso? Até aí, amado, isso é lícito e é importante. Mas ele ora murmurando, e aí começa o problema. Ele diz que ele orou, versículo 2 de Jonas 4. Ele orou o seguinte: Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és bondoso, compassivo, tardio em se irar. Versículo 3, aí entra uma murmuração terrível, uma ofensa terrível, uma ingratidão terrível. Jonas fala: Senhor, eu peço que o Senhor tire a minha vida, é melhor morrer do que viver. Esse desejo de morte que tem atingido tantas pessoas nos últimos anos em nossa nação,
O suicídio é uma das maiores causas de morte no mundo inteiro. Mata mais do que muitas enfermidades. E é a expressão profunda de um coração ingrato. Até mesmo, nós sabemos que muitos casos de pensamento de suicídio têm a ver com depressão, tem a ver com alguns tipos de transtornos, mas, amado, em última análise, o suicídio é uma revolta contra a vida que Deus tem nos dado. Nós precisamos entender que nós devemos amar o Senhor e ser gratos pela nossa vida, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando as coisas não acontecem como a gente gostaria. Nós devemos adorar a Deus, como o nosso irmão Jó nos ensina em seu livro, glorificar a Deus, mesmo com lágrimas, mesmo questionando Deus, mas sempre adorá-lo e reconhecer que a vida é um presente de Deus. Irmãos, Jonas ficou irado e desgostoso. Por quê? Algumas razões que a gente pode tentar dar por que da ira do profeta Jonas. O texto diz que ele ficou irado porque Deus perdoou os seus inimigos. Nínive era um povo, os assírios eram inimigos do povo de Israel. Então Jonas tinha sim uma certa revolta contra eles, medo até, quem sabe, de Deus. Quem sabe Deus restaurar, levantar esse povo e esse povo dominar sobre Israel. Então havia uma inimizade no coração dele. Sabe o que a gente percebe aqui, irmãos? Nínive precisava da pregação de Jonas, mas Jonas precisava de Nínive. Ele precisava ser curado dessa indiferença, dessa ira que ele tinha contra aquele povo, desse ódio. Às vezes Deus vai nos mandar orar por pessoas que nós não gostaríamos de orar. Às vezes Deus vai nos mandar dar uma palavra de cura, de restauração para pessoas que a gente nem gostaria de fazer isso, para curar o nosso coração. Então Jonas fica irado porque Deus perdoou os seus inimigos. Outra razão que a gente pode perceber, Deus estava aqui sarando, salvando uma cidade, e Jonas ficou irado porque ele estava insensível diante da realidade daquela cidade. Ele estava insensível. Deus fala isso para ele. Deus diz: como que você não se compadece de uma cidade inteira que está perecendo? Irmãos, nós podemos ficar tão preocupados com os nossos próprios problemas ou as nossas próprias vontades, que nós vamos nos tornando insensíveis à destruição ao nosso redor, ao pecado ao nosso redor. Havia uma cidade indo para o inferno, havia uma cidade que estava pronta a ser destruída de maneira rápida, e Jonas não se sensibiliza, e Deus mostra isso de uma maneira tão tremenda. Jonas está virado, vai lá para o canto, pede para morrer, e Deus mostra a misericórdia dele, fazendo com que cresça uma planta, nasce uma planta. Versículo 6, diz aí no versículo 6, o Senhor fez crescer uma planta em cima de Jonas, para fazer sombra sobre a sua cabeça. Imagina aquele sol terrível, aquele homem que vinha de uma viagem, de uma quase morte dentro daquele peixe, porque foi algo realmente um livramento sobrenatural de Deus. Este homem está ali naquele sol ardente, de repente uma planta faz uma sombra. Nada tão bom como uma sombra naquele dia de maior calor. Mas o texto nos fala uma coisa muito séria. No versículo 6 diz assim, Jonas ficou muito contente por causa da planta. Algumas versões bíblicas falam que ele ficou extremamente feliz. Sabe, tem gente que fica extremamente feliz com coisas menos importantes. Certo que aquela planta era um conforto para ele tremendo, mas nós não podemos, amar mais as coisas do que as pessoas, amar mais o nosso conforto do que a salvação de outros. Nós não podemos amar mais os nossos prazeres, as nossas vontades, do que a vontade de Deus. Nós temos que pedir ao Senhor que o nosso coração esteja alinhado com o dele, a ponto de que quando Deus nos abençoa, quando Deus nos dá capacidade de ter mais conforto, de alcançar alguns tipos de bênçãos materiais ou emocionais, a gente se alegra diante do Senhor. Mas nós temos que nos alegrar mais quando a gente vê uma vida sendo salva. Nós temos que nos alegrar mais de obedecer a Deus e de levar o Evangelho a vidas e nações. Nós temos que nos alegrar mais ainda, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Onde está a sua alegria maior? E isso não pode se tornar algo apenas teórico, que a gente fala que a gente é mais feliz com Deus do que com as outras coisas. Nós não enganamos a Deus, nós não enganamos o mundo espiritual. Você pode enganar você mesmo.
nós podemos enganar os outros, mas nós temos que pedir ao Senhor que o nosso coração seja realmente ardente por Ele, que o nosso amor por Ele cresça, que o nosso amor pela salvação dos perdidos cresça mesmo, irmãos, porque se não crescer, ele diminui. O coração de Jonas era indiferente a uma cidade que estava perecendo. Às vezes nós estamos indiferentes à injustiça do país, à violência no país, ao índice de aborto, ao índice de suicídio, ao índice de divórcio, tudo crescendo ao nosso redor, há pessoas que estão se desviando do Evangelho, e nós vamos nos acostumando, criando um discurso, uma narrativa de justificar tudo isso, de explicar tudo isso, mas não choramos, não lamentamos, e aí nós tornamos profetas Jonas. Aí, quem não chora pelo que Deus chora, vai chorar por coisas que são insignificantes diante da grandeza de Deus, diante dos propósitos de Deus. Nós temos que chorar pelas nossas questões, mas nós temos que chorar mais ainda pela manifestação do reino de Deus, da salvação de Deus, da transformação, da glória de Deus sendo liberada, derramada sobre nós, sobre as nossas famílias. Nós temos que amar o que Deus ama, e Jonas ama. Jonas fica apaixonado por uma planta. Tem gente que está apaixonado por uma bênção. Amado, até quando nós vamos orar, nós temos que orar por causa de Deus e pelas causas de Deus, porque quem busca Deus somente pensando nas suas próprias causas, vai construir uma imagem errada de quem Deus é, vai construir um falso Jesus, achando que esse Deus, esse Jesus tem que satisfazer as suas vontades, e quando Ele disser não, você abandona, porque você não está buscando o verdadeiro Senhor. Nós temos que buscar o verdadeiro Senhor, por quem Ele é e pelas causas dEle, conhecendo o coração dEle, chorando pelo que Ele chora, e quando Ele nos responde pelo aquilo que nós estamos clamando, nós o glorificamos. Quando Ele diz não, ou espere, nós o glorificamos, porque nós estamos buscando a Ele por quem Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro de Deus, o único digno de ser adorado, a razão da nossa vida. A nossa alegria precisa estar totalmente nele. Às vezes estamos entristecidos porque estamos esperando que Deus responda algo. A nossa alegria tem que ser nele, para ele. E Jonas é um profeta frustrado. Por quê? Porque ele estava insensível ao que Deus queria fazer. Ele estava vivendo uma vida egoísta, individualista. Nós podemos estar buscando a Deus com um coração egoísta, individualista. O nacionalismo extremo de Jonas impediu ele de ver que Deus tinha uma cidade. Aí você e eu ouvimos que tem regiões do Brasil, tem indígenas no Brasil, tem quilombolas no Brasil, tem sertanejos em todo o sertão nordestino que não ouvem o Evangelho de Cristo, que eu e você podemos ouvir, ler e conhecer todos os dias, e nós nos tornamos insensíveis. Dizemos que isso está longe da nossa realidade, que não temos o que fazer, ou oramos de maneira superficial, apenas comunicando a Deus a realidade, como se Deus não soubesse, mas nós não choramos pelos perdidos, nós não nos dispomos a ajudar quem está indo, e muito menos pensamos em ir, e aí ficamos apaixonados pelas nossas plantas, que Deus cresce de vez em quando, para nos dar um conforto, e quando Ele corta, nós abandonamos Deus, deixamos de orar, paramos de ir à igreja, e aí nos frustramos. Nós precisamos amar quem Deus ama, senão vamos nos tornar profetas frustrados. A Bíblia diz que aquele que busca Jesus, está falando de cristão, se a nossa esperança em Cristo for apenas para as coisas da terra, nós seremos os mais miseráveis, infelizes, frustrados dos homens. Por isso nós temos visto tanta gente frequentando as igrejas, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, mas frustrado. Por quê? Porque são Jonas, se tornaram Jonas, buscando a Deus, pensando apenas em si mesmo, no seu povo, na sua família, no seu meio. Amado, Deus vai ampliar a nossa visão. Se a gente abrir o coração, Ele vai nos mostrar que existe uma multidão que não sabe discernir a mão direita e esquerda. O que está aí no versículo de número 11. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir da mão direita e esquerda, ou seja, não conhece a verdade, não sabem quem é Deus,
E Deus ainda diz em muitos animais, Deus tinha misericórdia. Deus tem misericórdia do Brasil. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos orar pelas nações que ainda não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. Povos não alcançados no mundo. Nós precisamos adotar alguns deles para orar, interceder. Nós precisamos ser aqueles que vão ajudar os missionários a chegar a lugares mais distantes, intercedendo e ajudando de maneira contínua, sistemática. Às vezes nós temos tantos carnês em casa de coisas que a gente paga. Nós temos que ter, sim, um compromisso mensal de ajudar a obra missionária. Deus vai abrir o nosso entendimento. Deus vai colocar pessoas que a gente vai conhecer e saber que nós precisamos ajudar de alguma maneira. Saiba, amado, que Jonas capítulo 4 nos mostra é uma realidade de como nós podemos nos tornar como igreja de Jesus. Lembre-se que Jonas era profeta. Jonas ouviu o que Deus falou, e olha, ele viu Deus fazendo, mas o coração dele continuou duro. Às vezes, parece que é mais fácil Deus, às vezes, converter alguém que nem o conhecia, do que mudar um coração que o conhece, e conhece a sua palavra, mas que se endureceu, que se ensurdeceu por pensar sempre em Deus para o benefício pessoal, próprio, ou da sua própria família, ou do seu próprio grupo. Então, Jonas sabia que Deus era amor, mas ele não conseguia amar. Ele sabia que Deus era misericordioso, mas ele não se tornou misericordioso. Jonas confessa aqui na oração dele: eu sei que tu és misericordioso, bom. Às vezes a gente sabe que Deus é tudo isso, mas a gente quer que Deus seja tudo isso só para nós. E aí nós vamos afastando do coração de Deus, porque o coração de Deus é misericordioso, bom e amoroso, e quem está perto do coração dele, ou seja, quem o busca intensamente, quem o busca para conhecê-lo e desfrutá-lo, vai se tornar como ele. Quem segue a Jesus de todo o coração vai querer se tornar como ele, e vai se tornar como ele. Mas quando a gente fala de Jesus, lê Bíblia, conhece a Deus, mas não estamos nos tornando como ele, nós vamos nos tornar como os nossos próprios desejos, os nossos próprios ídolos. Porque a Bíblia diz que aquele a quem nós adoramos, nós nos tornaremos semelhantes. Nínive precisava de Jonas, mas parece que Jonas precisava de Nínive. As nações precisam da igreja, mas a igreja precisa de missões, porque missão tira a nossa visão do nosso egoísmo, muda as nossas prioridades. Missões curam a nossa visão. Como igreja do Brasil, que tem crescido tanto, nós precisamos, isso não é uma utopia, isso é uma realidade, e Deus tem feito isso em muitos lugares. Nós somos de um coração que queima de amor, por se tornar semelhante a Jesus, e por manifestar Jesus aos povos não alcançados, dentro e fora da nossa nação. O que Deus queria, de fato, é salvar a cidade, curar Jonas, e ensinar a todos nós, que Ele é o Senhor, sobre todos os povos, e que Ele quer ser adorado por todas as nações. Esse é o ensino de Jonas. Que o Senhor possa nos dar graça para ler, ouvindo Deus e falando: Senhor, move o meu coração, que eu não seja um Jonas na minha geração, mas que eu seja alguém que, como os discípulos em Atos, saiam a pregar o Evangelho a todas as nações, que a gente possa se tornar como o apóstolo Paulo, dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque o coração dele amava Jesus, reconhecia quem era Jesus. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: ele queria pregar o Evangelho onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Que o Espírito Santo nos dê um coração como de Isaías, que quando vê o Senhor, ele ouve Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós não sejamos insensíveis à nossa realidade. Pai amado, obrigado, porque a palavra do Senhor, ela é atual, ela é para nós. Estamos lendo, sim, a palavra, revelação escrita, mas estamos ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja através da tua palavra. O Senhor Jesus usou o profeta Jonas como exemplo, usou Nínive como exemplo de arrependimento diante da pregação, mesmo de um profeta limitado em seu coração. Aquela cidade respondeu com arrependimento. Senhor, tem misericórdia de nós, inflama o nosso coração com o teu amor, aqueça o nosso coração com a tua compaixão. Livra-nos, Pai, de estarmos tão preocupados com as nossas próprias vontades, que venhamos a
nos tornar insensíveis à realidade dos povos não alcançados, das famílias e dos nossos amigos, das nossas cidades. Senhor, inunda o nosso coração de amor pela Tua glória, de amor pela salvação dos perdidos, e até que o Senhor venha, nós possamos ser aqueles que vão orar e vão cooperar para que o nome do Senhor seja adorado em todas as nações. Oramos assim, Pai, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.